Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 520. E aí, Bia Fiorotto, tudo bem? Chico Bento, melhor filme infantil de 2025. Pecadores, melhor filme categoria geral 2025. Olha, já sim. Tá telegrafado. Muito bem. Carissa Vieira, e aí, Carissa, tudo bem? Tudo bom? Já estou aguardando, entendeu? Porque no meu coração, Oscar de melhor direção, Oscar de melhor atriz coadjuvante, Oscar de melhor trilha sonora, já tá pra esse filme, entendeu? Eu quero ver. E de volta aqui ao Cinemático, Gabriel Suquita. E aí, Suki? É o filme do Chico Bento que me falaram que chama Bacurauzinho. Isso. Né? Bacurauzinho. E o Pecadores, que seria com Clave 2, né? O inimigo agora é outro. Nossa, pessoal, a gente vai ficando por aqui com esse episódio. Isso. Até semana que vem. Forte abraço. Muito bem, vamos falar de Pecadores, filme que estreou agora nos cinemas brasileiros no dia 17 de abril, um dia depois lá nos Estados Unidos. Filme dirigido pelo Ryan Coogler e com Michael B. Jordan em dose dupla, que eu não sabia disso. Quando começou o filme eu falei, que isso? Um é bom, 2 é melhor ainda. Né? E sem ficar feio, né? Sem ficar parecendo um deepfake horroroso. Não, agora hoje em dia já essa técnica a galera já dominou, né? É. Enfim, filme fazendo barulho aí, né? Como diria Bia Fiorotto? Fazendo burburinho. Burburinho. É isso aí. Mas antes... Siga @cinemáticopod em todas as redes sociais, Instagram, Blue Sky, TikTok, para você não perder os nossos anúncios de novos episódios, para você também ver os nossos cortes do Cinemático. E quando tiver... os cinecortes. A menina que faz é muito boa, gente. É muito boa, ouvi dizer que ela tá começando aí nessa área, né? É difícil, mas ela consegue. É isso, exatamente. Então, @cinemáticopod. Se você quiser ver a gente em vídeo, eu vejo muitas pessoas perguntando no Spotify, não vai ter mais vídeo? Tem, lá no nosso YouTube, youtube.com/B9. Se inscreva no canal, dá o joinha, comenta suas opiniões, tá bom? É isso. Você pode ver a gente. Comente sempre com gentileza. E a galera tá comentando com gentileza, tá? Você já viu isso, né? Eu vi. Como a Bia pediu, com gentileza. Com gentileza, é bom. Se quiser comentar com gentileza também pode. Isso. E assim vamos ao infinito. Muito bem. Então, vamos lá pra pauta? Vamos. Pauta. We've been gone a long time. We back now. You twins? Nah, we cousins. There are legends of people with the gift of making music so true. It can conjure spirits from the past. Well, somebody take me in your eyes. But it also can pierce the veil between life and death. Listen here. This ain't no house party. Y'all ready to drink? Y'all ready to sweat till y'all stink? You keep dancing with the devil. One day he's gonna follow you home. We got us a problem now. What the hell going on? Oh, we heard tale of a party. This world already left you for dead. I can save you from your fate. You don't need no saving. Yes, you do. And you are? I am. Your way out. Bia, vou começar pelo nosso amigo Ryan. Já falamos dele antes aqui, né? Eu liguei, aí ele não podia vir. E você sabe como é que é esse pessoal artista, né? Agenda cheia. Agenda cheia. Ryan Coogler, diretor e roteirista, cineasta estadunidense de 38 anos de idade. Nossa, um bebê. A pele tá boa. É sim o cara de Pantera Negra 1 e 2. Pra você que tá... Como é que é? Esse nome, né? Me lembra alguma coisa? Pantera Negra, provavelmente. Que são esses dois grandes tiros de canhão do nome dele junto com a Marvel, né? Exatamente. Que ele vem daquela safra que a Marvel já fez isso várias vezes, continua fazendo, que é pegar o cara lá do
do filme de cinema independente, Isso. que tem talento e não tá cobrando muito, né? E que eu posso dar uma mandada. Então vamos pegar esse cara e trazer ele pra cá, esse jovem talento. E aí ele vai lá e desponta para o mundo com algum filme Marvel. Exato, e falaremos disso, hein? Falaremos disso sobre ser mandado. Falaremos. O primeiro filme dirigido por ele foi o Fruitvale Station, em 2013. Com o Michael que também né? foi outro tiro de canhão para Michael B. Jordan. Esse filme fez bastante sucesso. Michael B. Jordan já atuava antes em outras coisas, mas ficou bastante conhecido por esse drama. E também tem Creed, que ele fez, roteiro, que ele dirigiu. Tem o Creed 3 também, que ele foi produtor. Ele também foi produtor de Judas e o Messias Negro, que é um filme foda, sensacional. Então, viciado em acertar, basicamente, né? Gente, vamos falar sobre esse filme, que é o primeiro terror da carreira do Ryan Coogler, que antes estava ou no drama ou nas grandes franquias. Não que Pantera Negra e Creed não tenham a sua dose de drama, mas enfim, também tem a ver com grandes franquias, né? E aí a gente fala de outras coisas aí. Mas enfim, o Ryan Coogler deu uma entrevista para o LeBron James. Quê? Na Muito boa, Interview inclusive, Magazine. tá? Cara, Muito boa essa entrevista. Que a rolê é entrevista esse? inteira... Não, um rolê que eu queria estar, né? Um rolê que eu queria sentar e comer pipoca, né? É isso. E assim, é uma entrevista excelente. Lá ele contou pro LeBron James, como se nada fosse. Normal. Não, e ele Isso. se cumprimentando. Gente, vale muito a pena ler essa entrevista, porque ela é uma entrevista feita pela transcrição do papo. E aí tem ele se cumprimentando no começo, falando, como é que tá fulano, como é que tá ciclano. E é muito gostoso de ler, porque, enfim, Nossa, é pura simpatia. Mas lá ele contou que ele sempre amou filmes de gênero e que ele amava ver além da imaginação quando ele era criança. O Twilight Zone, né, em inglês. E mais tarde, os primos mais velhos dele faziam uma coisa que é muito comum, que é ficar botando filme de terror pra criança mais nova ficar com medo. Ah, sim. Vamos pôr Sexta-feira 13 pro primo mais novo ficar, eu não quero Ficar traumatizado. Exato. Então ele tem essa memória também. E aí ele conta que no finalzinho dos anos 80 e nos anos 90, no começo, até uma metade, existia um amor especial que ele percebia da comunidade negra pelos filmes de terror. E que ele sentia esse amor, ele se sentia conectado com essas histórias. Só que quando ele foi estudar cinema, de fato, ele pendeu mais pro lado do drama, porque ele conta que era o jeito mais fácil de acessar o que estava no coração dele. E aí o LeBron, nessa hora que ele fala isso, ele fala, pô, mas Fruitvale Station tem vários momentos de horror. Horror de vida real, né? E aí eles se concordam, falam, porra, é mesmo, né? Tem essa parte aí e tal. Aí, pro canal All the Smoke, o Coogler contou o que foi que inspirou a história de Pecadores, que foi a relação que ele tinha com um tio dele chamado James. De novo, outro vídeo que vale a pena você procurar e assistir inteiro, porque é muito... O Ryan é bem bom de entrevista. Tem diretor que é ruim, tá? De entrevista, que a gente só pega ali o que precisa e sai correndo. Ele é bom, então acho que se você tiver com um tempinho aí, vale demais. Esse era um tio que morava do ladinho da casa dele durante a adolescência. E esse tio era um veterano da Segunda Guerra Mundial, ouvia muito blues e bebia muito uísque. E aí ele conta, se o uísque tivesse gelado o suficiente e se o blues fosse bom o suficiente, ele me contava uma história sobre o Mississippi. E aí, nesse ritual ali com o tio, ele descobria mais sobre o passado do tio, o passado num geral, as histórias malucas que ele viveu com essa trilha nesse cenário. E aí o tempo passou, o Ryan cresceu, ele passou a rarear de ver o tio, ele passou a estudar cinema, fazer o que ele queria fazer, e aí ele vai falando. Quando você faz o corre, você perde algumas coisas, né? Você não fica mais tão perto e tal. Até que em 2015, quando ele estava finalizando o Creed, ele recebeu a fatídica ligação, contando que o tio James dele tinha morrido. E aí ele ficou um lixo de culpado, ele se sentiu muito mal. E ele ficou refletindo sobre, porra, que trampo é esse que não me deixa estar presente na vida das pessoas que são importantes, mas ainda assim é o meu sonho e eu quero perseguir isso
mas o equilíbrio não tem equilíbrio, tem por exemplo, promo, né? Então, quando você lança um filme, você sai em turnê de promoção, porque você não vê ninguém. Você só vê quem trabalha com você. A gente, inclusive, viu a Fernanda Torres, né? Falando que queria voltar para o Brasil e dormir 2 semanas e não falar com mais ninguém. É nesse negócio. E aí, então ele passou a ouvir mais blues pensando no tio. E aí ele passou a estudar mais sobre o blues. Ouvir de um jeito diferente. Ele conta que ele ouvia às vezes no escuro, imaginando o tio, contando as histórias que ele contava. E aqui a gente tá falando especificamente de um subgênero chamado Delta Blues. O Delta Blues tem esse nome porque ele nasceu no Delta do Mississippi, que é uma região super emblemática historicamente e culturalmente. Ela fica entre os rios Mississippi e Yazoo. E aí ele conta, né, cara, esse Delta Blues originou tudo. Originou o rock and roll, originou o R&B, o hip hop, muitos outros movimentos culturais. Então ele passa a começar a ficar bem inspirado com essa história aí. Um pouco mais pra frente, ele começou a rodar o Pantera Negra 2 no sul dos Estados Unidos e ele viu plantações de algodão pela primeira vez na vida dele. Ele nunca tinha visto. E isso impactou também. E aí ele, numa terceira nota ali naquele momento, ele começou também a estudar sobre vida de músicos, porque você vai lá estudando Delta Blues. Delta Blues foi lá e deu origem a um monte de coisa. Quem são essas pessoas? E aí ele começou a descobrir sobre vidas de músicos e de rappers que impressionaram ele. Muitos deles que morreram assassinados, com essa camada também de peso. E depois de fazer um monte de filme de quadrinho e um monte de filme de luta, ele queria fazer algo diferente. Então, é nesse mosaico de situações e de estímulos e de repertório que ele escreve. Caldeirão cultural. Caldeirão, melting pot, como diriam, né? Ele cria o roteiro de Pecadores, né? Essa salada de contexto. É perfeito, porque foi uma coisa que eu fiquei pensando, será que é original ou será que é baseado em algum livro, algum quadrinho? Porque tem uma hora que parece muito, né? Eu falo, deve ser uma série isso, deve ser um... E eu já com vontade de ler, né? De procurar depois. A pessoa que quiser transformar esse graphic novel, eu vou comprar, tá? Total, então, eu também. Exatamente. É só fazer. Na verdade, a pessoa que transformar isso em absolutamente qualquer coisa, eu vou comprar, porque eu já tô, assim, totalmente entregue. Então. Pois é. Isso. E é original. Muito bem. Sinopse? Bora. Essa sinopse é adaptada do perfil Cineland BR, sua opção de lazer em Caicó. Muito bom. Eu amo. Tem até o slogan. Tem. Eu gostei porque me lembrou aquela do Chico César, Prosa em Púrpura de Caicó, sabe? Aí eu achei legal. Muito bem. Em Pecadores, acompanhamos irmãos gêmeos que voltam à sua cidade natal com o objetivo de reconstruir a vida e apagar um passado conturbado. Esses acontecimentos, porém, voltam a atormentá-los quando uma força maligna passa a persegui-los, trazendo para a superfície medos e traumas. Muito bem. Repercussão. Rotten Tomatoes, 98% da crítica aprova versus 97% do público, ou seja, né? Como que é? Na margem de erro, 100%. Todo mundo certo? gostou. Se você não gostou, você é o único aí na sua casa. Letterboxd, 4.3 de 5, né? Altíssima, já deve ser provavelmente ali no top 5 do ano. No Metacritic, 84 de 100, com o selinho lá, o carimbinho de must see. Isso. Ou seja, público, crítica aprovando aí Pecadores. Exato. E deu muito dinheiro, né? Eu ouvi dizer esse negócio aí. Muito dinheiro, porque quando bem aplicado, né, menino? Ter recurso sim. é tudo. Lógico. 90 milhões de dólares para fazer esse filme, sem contar a parte do marketing e tudo mais. Até agora, arrecadou mais de 61 milhões de dólares, o que é bastante só para um primeiro final de semana de estreia. Quase se pagou em 2 dias. Pois é. E essa abertura impressionou muita gente. E esse é o maior final de semana de estreia de um filme autoral, ou seja, que não é uma adaptação de uma HQ, que não é uma franquia de um outro negócio que já existia. É o maior final de semana de estreia de um filme assim, desde Nós, do Jordan Peele. Caraca. Engraçado, né? Que é outro terror, que engraçado, parece que... Bom, enfim. Mas a arrecadação desse filme está sendo monitorada mais do que o normal por certos motivos. Explica aí, que eu quero saber.
O acordo de direitos do Ryan Coogler é um acordo diferente do que geralmente é posto na relação estúdio-diretor. Antes da Bia continuar, eu quero saber, porque eu não li nada sobre isso, não entendi, mas eu só li uma manchete que dizia assim, se esse filme der certo, o Ryan Coogler quebrou o sistema de estúdios, né, americanos. Sim. Então, esse é o contexto que a Bia vai contar agora. Conta aí, Bia. Eu tava falando isso pra Carice antes da gente começar a gravar. Uma matéria do Wave Club, eu não tava entendendo nada, tava procurando em um monte de lugar. Tem uma hora que você fica lendo o texto e você fala, eu desaprendi a falar inglês, eu não sei que porra é essa, não sei o que tá acontecendo. Eu passei por isso. Não só inglês, como lógica. Você não eu vou fechar o olho e abrir, talvez isso me ajude, né? Enfim. Tem uma matéria do Wave Club, tintim por tintim, pega na mãozinha do pai, que o pai explica, e aí eu fui junto com essa matéria entendendo, procurei em outros lugares pra pegar outros detalhes, o resumo é esse. Caso eu esteja errado e algum dos colegas perceber, ou você aí que tá ouvindo perceber que tem alguma outra coisinha, me corrija com carinho nos comentários, tá bom? Então, vamos lá. O Coogler tem no seu acordo 3 coisas que são muito diferentes do que é praticado. Acordo do quê? Porque o cara foi lá, fez o filme, escreveu o filme, e aí vai pra feira, né? Ô, gente, eu tô com um filminho aqui, muito do maneiro, vocês não querem produzir o meu filme, né? E aí vai, sei lá, a Warner, vai a Universal, vai não sei o quê, e aí eles vão ver quem é que vai ficar com o filme. Quem ficou com o filme foi a Warner. Com assim, os seguintes detalhes. 3 coisas diferentes do que é praticado. A primeira coisa, o controle criativo do corte final de Pecadores foi do Ryan. Isso significa que, às vezes, quando você termina um filme, o controle criativo final do seu filme, que você pariu das suas entranhas, não vai ser seu. Porque, às vezes, o estúdio vai ter um problema com alguma coisa, talvez ele ache que talvez... Faz teste e manda mudar, né? Isso, então faz essas rodadas de teste, também tem alguma coisa que muda de lugar... Né? E esse controle não é uma coisa pra qualquer um, né? É só pra quem pode. É só pra quem é, né? Isso. Só os loucos sabem. Então, já temos isso. A segunda coisa, o Coogler tem direito a uma coisa chamada First Dollar Gross. Algo que a tradução ficaria tipo, direito de arrecadação desde o primeiro dólar. Então é assim, tradicionalmente o estúdio tem direito exclusivo do dinheiro da arrecadação até o filme se pagar. Então o filme foi lançado, começa a dar dinheiro, as pessoas vão pro cinema, não cai nenhum pix na conta de diretor nenhum, até que o filme se pague. O filme se pagando, aí é outra conversa. Uma coisa meio vai depender do seu comportamento, né? Dessa vez, o Ryan começa a receber dinheiro desde o início, dividindo os ganhos com o estúdio. Ou seja, o filme precisa, em tese, arrecadar mais para o estúdio ter o mesmo tipo de lucro que costuma ter com diretores que não têm esse acordo, né? Porque já estão dividindo, né? Estamos dividindo. Não importa quanto vai arrecadar, já tá dividindo. Tem que dividir com o colega. E já começa a gerar um incômodo. Porque como assim a gente não vai fazer o mesmo tipo de lucro absurdo e completamente fora de controle que a gente faz antes? Gente, assim, não vai dar. Eu tenho que tomar o meu café gourmet pela manhã. Vocês estão malucos de tirar isso de mim? Perfeito. E uma coisa, ainda tem uma terceira... Um terceiro ponto, não tem? Tem uma terceira coisa. Ah, tá. Que Coogler tem acordo de direitos do filme para que os direitos voltem para ele depois de 25 anos do lançamento. E por que isso é pica? Porque o valor percebido dos estúdios está no catálogo que eles têm. Uhum. Se eles perdem o filme depois de X anos, e se isso vira moda, eles passam a ter que ter outros tipos de atributo ou vão ter um valor percebido menor. Porque assim, se o filme é seu, você faz o que você quiser. Você rebuta, você lança série, você lança camiseta, você faz calcinha com uma calcinha pra cada dia da semana com uma foto do personagem. Você faz a porra que você quiser. O Ryan Coogler fez todos esses acordos e aí quando ele foi falar sobre a motivação... Eu amo que, assim, as entrevistas são Ryan Coogler, por que você fez uma coisa perfeitamente sensata que outras pessoas deveriam fazer? Aí devolve o microfone, assim. E aí ele falou que esse é um filme sobre pessoas negras serem donas da cultura que fazem e donas dos lucros dessa cultura que fazem. Então, pra além de ser pra lá de necessário, faz muito sentido. Ele falou, não tinha o menor sentido lançar esse filme sem isso. Toma essa.
Exato. Quem tinha esse tipo de acordo antes, eu tava lendo, assim, tipo, Tarantino tinha com a Miramax. Porque por muitos anos foi o dinheiro do Tarantino que bancou a Miramax do café até a sala do presidente. E aí eles foram fazendo várias concessões, assim, pra ele ter. Gente com situações muito específicas, grandes exceções, de pessoas muito bem estabelecidas por anos. O Ryan ser, entre todas as aspas do mundo, um cara novato, né? Tipo, ele tem alguns sucessos, mas ele não é nenhum Tarantino. Foda-se Tarantino nesse sentido, mas só pra explicar. É esquisito e é novidade. E aí tem um monte de executivo falando em anonimato pra Vulture, que tá todo mundo morrendo de medo. Porque se der certo essa história da arrecadação, e se essa moda pegar, eles vão ter que passar a criar novos tipos de acordo. Porque vai chegar um diretor e vai falar, escuta, eu quero esse negócio dos direitos de volta pra mim também. Eu achei uma boa ideia. E se todo mundo passar a fazer isso, vai ser complicado dizer não. E aí, só um comentário, é que eu acho que tem muito a ver com a forma como a Variety tem falado do filme e como ela mudou, já tá voltando atrás, porque ela falou quase como se tivesse sido um fracasso o filme arrecadar 60 60 milhões, né? 61 e contando. É porque eu acho que quando saiu a matéria, ainda tava, acho que ainda não tinha, mas aí estão contando, ainda não bateu uma semana de lançamento. Isso. E a Variety tava fazendo estavam saindo umas matérias um tanto quanto tendenciosas, dizendo que o filme não estava sendo tão, né, bom quanto... tendo uma arrecadação tão boa quanto se esperava. E aí, inclusive, outros atores, se eu não me engano, até o Ben Stiller, chegou a se pronunciar. E aí, hoje, a Variety já tá mudando o discurso. Ficou mansinha. Por que o sucesso de Pecadores? Vale lembrar que é isso. O filme teve... uma aprovação de crítica igual a essa, não tinha nenhum, acho que nos últimos 10 anos, assim, tipo, alguma coisa do tipo, que ao mesmo tempo, sei lá, eu me lembro é um tipo específico de filme, porque, por exemplo, Lady Bird, quando saiu, teve nota 100%, mas o Rotten Tomatoes fez algum tipo de notícia desse tipo, assim, que é o primeiro filme em não sei quantos anos a ter uma aprovação tão alta. E aí o filme foi crescendo, e crescendo, e crescendo, e, enfim, já é um sucesso, e vai crescer mais ainda. Então eu acho que tem muito a ver, porque vale lembrar que essas revistas tradicionais, e a Variety é uma revista tradicional dentro do circuito de cinema, elas têm muita coisa por trás, né? Assim, tipo, rola muito dinheiro e algumas matérias são patrocinadas. Jogo político, né? Exatamente. Então, pra mim, tem alguma questão política pra, logo de cara, a gente ter um tipo de quase como se as notícias fossem, assim, querendo diminuir o filme, os feitos do filme. Isso. E pra mim isso tem muito a ver com uma questão de indústria, que eu acho que, porque pode-se chegar e dizer assim, é uma questão racial, mas eu acho que vai além da questão racial. Eu acho que é uma questão de que o Ryan Coogler tá fazendo algo que realmente pode mexer com o jogo, e a gente tá falando de muito dinheiro envolvido e um tanto de liberdade, não só criativa, mais comercial para os cineastas. E não é isso que a indústria quer. E aí a máquina ali, em volta, vai tentar fazer de tudo para que não seja assim, né? Se fosse uma questão racial, ia ser até tolerada, na verdade. Aquela cena de Community, né? Pô, eles draw a line no capitalismo, entendeu? Exato. Pô, vai mexer no meu bolso, tá maluco? Exato. Muito bem. Carissa, começa você aí, primeiro sem spoilers, dizendo o que você achou de Pecadores. Popcorn, ice cream, sinners. Então, é muito interessante porque eu venho acompanhando o trabalho do Ryan Coogler, mas eu fiquei extremamente surpresa. Eu acho ele um diretor muito competente já há bastante tempo, mas é um cara que fez um trajeto interessante, mas ao mesmo tempo perigoso, e que acho que levou ele para o Pecadores, porque ele começou fazendo um filme com uma lógica bastante autoral,
e ele foi pra Marvel, sabe? Assim, ele começou a fazer blockbuster. Eu acho que ele leva o lado autoral dele pra Marvel, mas a gente ainda tá falando de um filme com as limitações da Marvel. Eu não tô dizendo que é ruim, eu adoro Pantera Negra, mas eu digo assim, a gente sabe que tem um limite da autoralidade dentro de filmes de franquia, né? E os filmes da Marvel, eles limitam de alguma forma, por mais que a gente possa perceber ali que a diretora de fotografia com quem ele trabalhava antes foi pra Marvel. É até interessante observar que a Ruthie Carter, que foi a primeira figurinista negra a ganhar o Oscar, que faz por Pantera Negra, ela tá no Pecadores. Então ele é um cara que trabalha com as mesmas pessoas e tal, mas ele foi pra fazer filme com muito dinheiro, o que normalmente tira a autoralidade. E aí eu acho que ele fez um caminho muito interessante agora, que é fazer um filme extremamente autoral, com todos os mecanismos de um blockbuster. O filme é um blockbuster, tem muito dinheiro, mas é um filme extremamente autoral e que pega o horror, que faz um horror negro, do início ao fim. O cara faz uma mistura de horror com um filme de gangster, sabe? Com traços ali até... Tem um pouquinho da lógica do western, mas eu acho que é muito de filme de gangster. E tudo isso pegando... O filme se passa em 1930, ali na década de 30, né? Isso, 1932. E pegando algo muito da história do povo negro estadunidense. E isso vai estar em tudo. Inclusive na maneira que ele traz o horror. Que não é um horror... Que vai ter muita coisa ali, social e tal, mas é um horror de monstro. Não vou dar spoiler, então não vou dizer qual é o monstro. Mas, assim, pra mim essa é uma das coisas mais interessantes. O filme exala a história negra do início ao fim. E até na maneira, até em quem é o monstro e nas motivações de alguns ali. Então, eu acho muito interessante. Eu acho que é um filme que, assim... tem uma qualidade técnica incrível. E é essa a grande coisa. Ele mexe com os mecanismos do blockbuster, que muitas vezes a gente não tem esse lado, assim, de espaço para uma liberdade criativa. Mas é um filme com muito dinheiro que ele usa a favor dessa história que ele quer contar. Ele traz ali coisas que podem agradar todo mundo. E, inclusive, assim, o filme é filmado em IMAX... E é um filme que faz sentido sem IMAX, que faz sentido usar o som que usa. E que som, né? Incrível, incrível, assim. Vejam, quem puder, vejam no som original. Porque faz toda a diferença. Eu vi e fez... É incrível. Então, assim, ele usa tudo isso, todos esses recursos de um orçamento gigantesco pra fazer uma história muito autoral, e isso é fantástico. E, assim... Uma das cenas desse filme é uma das cenas mais bem filmadas e maravilhosas e bonitas e que dá gosto, que me faz pensar assim, eu fui estudar cinema por causa disso. É aquela cena. É aquela cena. É aquela cena. E eu tô arrepiando tudo de novo, que eu arrepiei no cinema só de você falar. Todo mundo sabe qual é a cena, quem viu o filme, sem você dizer qual é a cena, entendeu? Isso. Porque é um troço mágico. E numa época onde a gente vê o cinema, às vezes, perdendo exatamente o tom de magia, pra quem ama cinema, é um negócio lindo demais de se ver, gente. Assim, me dá até vontade de chorar, de tão bonito que é. Eu também tô. Entendeu? É isso. Filmaço! Sukita, diga você. Eu tenho poucas coisas pra falar sem spoiler, né? Que é muito difícil falar sem spoiler desse filme. Mas eu acho que quando eu fui assistir o filme, e até agora, enquanto a gente tá gravando, eu tinha muito pouco contexto do que se tratava. Muito pouco contexto do que se tratava o filme antes de assistir, e muito pouco contexto agora em relação até... relação do Ryan Coogler com várias coisas, tipo o tio dele, que morreu enquanto ele estava gravando o filme, etc. E o quanto que eu não tinha ligado as coisas sobre o quanto que era autoral, o quão autoral era esse filme. E conversando aqui agora com vocês, eu vejo o quanto é 500% autoral, assim, e o quanto que
a gente consegue fazer paralelo entre coisas que ele passou na vida dele, tipo, ter perdido a conexão com a morte do tio. E no filme, os primos terem perdido a morte da mãe, da peguete dele, do crush, etc. Ou esse lance dele ter começado fazendo filmes mais autorais, depois ter feito filmes mais comerciais, depois voltar para fazer um filme autoral de novo. Me ajuda a traçar muito esse paralelo dele, dos primos terem saído da casa dos pais para trabalhar com Al Capone, depois voltar com o dinheiro que eles fizeram com Al Capone. Então, tipo, tem essa coisa dele ter saído dos filmes autorais, ter feito dinheiro com filmes blockbuster, depois voltar com esse dinheiro e tentar fazer alguma coisa com esse dinheiro, que aí dá pra traçar outro paralelo sobre como ele tenta mudar um pouco ali do sistema e fazer com que o dinheiro volte pra comunidade, como os primos fizeram, voltando com dinheiro pra criar ali a casa de shows deles pra pessoas negras e tal. E tô tipo assim, arrepiando tudo de novo que assisti o filme. E, cara, acho que foi a primeira vez na minha vida que eu chorei com um filme de eu acho que isso pra mim... Falou monstro! Não tem como, isso aqui é absurdo. Eu nunca tinha chorado com filme de Então, assim, eu não tenho mais o que dizer a respeito dessa obra cinematográfica. Bia, diga aí. Eu concordo em gênero, número e degrau com os meus amigos. Eu fui ver numa... se vocês estiverem em São Paulo, isso não é uma publicidade, tá? O Cine Marquise, que é onde eu costumo ir ver, né? Tem um sistema de som muito foda. Então, em vários momentos, eu já estava... Porque o Cine Marquise tem uma virtude, por isso que eu vou lá, porque as pessoas não falam. Durante o filme, é muito bom. E aí, em vários momentos, tinha umas coisas meio de uns sussurros, de uns negócios, que eu virava meio, quem que tá sussurrando? E era do filme, sabe? E era do som surround. Eu também ouvi isso. Vários momentos, e tiro também, que você sente meio... Ai, que susto, que parece que passa atrás da sua cabeça, né, e tal. Eu fiquei profundamente emocionada, e por mais que o filme seja 18+, eu me senti uma criança vendo esse filme. Pela magia do filme. Assim, a Carissa falou, cara, é por isso que eu estudo cinema e faço cinema. É meio isso aí mesmo. É por causa de filmes como esse que a gente tem o podcast, sabe? Tem um fascínio em tudo, no jeito que, assim, primeiro, meu Deus, Michael B. Jordan 2 vezes, eu fiquei olhando, eu falei, mas é ele? Eu não sabia também, eu tinha, assim como vocês, pouco contexto. Eu fiquei, mas é ele? Ou é alguma outra pessoa? Não, é ele, né? Assim, em vários momentos, não é possível que não seja ele. Porque é muito bem feito, essa coisa dos dois estarem juntos, eu tô acostumada, não sei porquê, né? Na minha cabeça, pra sempre vai ser aquela tecnologia Chaves, quando o Chapolin e o Chaves estão no mesmo lugar. Raquel e Ruth, né? Raquel e Ruth, mas não, é perfeito. Os personagens são uma delícia de acompanhar. São pessoas que você está interessado em entender o que é Capone. E ele fala tão rápido que se você piscou, você perdeu. Não, achei sacanagem que na legenda eles não colocaram, né? Ele fala que ele estava trabalhando em Chicago e na legenda não tem. Eu falo, ainda bem que eu consegui ouvir, porque senão... É verdade. Mas tem várias coisinhas, inclusive, na legenda que eu cheguei a comentar com quem tava comigo, assim, que se a pessoa não entende inglês, vai perder várias coisinhas, assim, que dão detalhes ali que não tem na legenda. Eu amei esses personagens, eu amei todo o momento em que a gente vai descobrindo o contexto de cada um dos gêmeos. Então, a estrada até lá é uma estrada muito boa. O cara que faz o filho do pastor... vai começar essas coisas. Gente, eu esqueço o nome do... Não, O Sammy. Gente, é a estreia dele como ator no cinema. É o Miles Catton, né? Esse menino é um assombro. E eu fiquei pensando, ele tem aquela voz mesmo ou foi dublado? Tem, ele é músico. Aquela voz é dele. Ele é músico. É absurdo. Tem uma coisa também que esse filme me pegou pela música, muito. Se você... não sei se eu quero assistir Pecadores. Cara, se você gosta de música... de coração, é parada obrigatória. Porque a música, ela dá o tom dessa magia. Parece que a gente flutua. E quando é pesadão, que todo mundo bate o pé no chão,
Você fica com vontade de bater também. De novo, o som é muito importante nesse filme, porque existe um grave quando essas coisas acontecem, que ele entra dentro do seu peito. É muito bem pensado para fazer com que a magia que eles estão falando no filme aconteça com você. E ela acontece demais. Você tem que ir aberto, né? Porque se você for todo cínico lá sentar na cadeira, nada vai te acontecer e aí você foi um grande de um bobão. Mas quando você vai aberto pro filme e é isso que te oferece, ai, mano, puta que pariu, que coisa linda. Figurino também, muito lindo. No final das contas, a história tem uma metáfora que é clara, mas ela não é óbvia, né? Ela é clara, a metáfora dela do que esses monstros e dessa... do que esse monstro faz, né? Enfim. Mas ele não te trata que ele é um idiota, entendeu? Pelo contrário. Ele, inclusive, pensa que você... E já espera que você conheça bastante de várias coisas culturais pra você aproveitar como um todo. Sem spoilers, essa cena que a Carissa falou, o Screen Rant já, inclusive, fez uma quebra de referências, assim, isso aí, eu tava na hora já. Várias referências. Com certeza. Que você perdeu, né? Essas coisas assim, né? Vou ter que ir atrás, ainda não vi. Não, eu te mando o link, tá aqui. Que são várias coisas assim. Essa cena, pra mim, se antes o filme já tava bom, já tava interessante, bem atuado, bem feito, essa cena elevou a coisa. A algo que só a arte... Como é bom, bicho, só a arte pode fazer isso por você. Várias coisas são importantes na nossa vida, e às vezes tem que fazer as coisas com cinismo mesmo, porque o capitalismo, sabe como é, a gente depois tem que pagar o aluguel, não sabe como... Mas tem alguma coisa que mora só ali. E esse momento eu chorei, porque eu fiquei assim, muito transborda, sabe? E aí eu chorei... Chega a arrupiar. Arrupia, e tem um segundo momento que também tem uma música muito forte, que é quando uma grande merda acontece, que também me arrepiou muito, que é a música Pale Pale Moon, que é... Aliás, escuta, pelo amor de Deus, gente, a trilha sonora já está em todas as plataformas digitais. Faça a si mesmo esse favor. É isso, sem spoilers, é isso. Bom, vou, como eu sempre falo, tentar ser rápido, né? Primeiro, eu sabia muito pouco desse filme, eu fui apresentado ao trailer de maneira involuntária, enquanto assistia outro filme há alguns meses, eu nem lembrava qual que era o monstro, o que era nada, então fui bem sem contexto e me arrependi quase que imediatamente de não estar no IMAX, porque eu acho que tem um filme que é visualmente deslumbrante, né, com uma visão artística aí do Ryan Coogler, que eu não estava esperando, né, esse tipo de riqueza nessa textura que ele fez, então imediatamente falei, textura é uma palavra boa, hein? Deveria estar no IMAX. Quero ver novamente no IMAX, não só pelo som, mas pela imagem, né, então... É muito bom a gente ver um diretor com essa ambição artística de unir, de misturar vários gêneros dessa forma, de criar, como a Bia falou, uma metáfora que faz todo sentido, mas ao mesmo tempo não é óbvia, e de como ele brinca com essas referências. Essa cena aí é um momento transcendental, né? Assim, que eu fiquei na hora, falei, cara, eu preciso assistir isso quebrado em partes e com alguém me explicando, porque são tantas conexões ali, referências, né, do passado, do presente, do futuro da música e da cultura não só afro-americana, né, mas também da África Ocidental, que eu acho que a gente tem muito que... Eu fiquei, cara, quero mergulhar, como a Bia falou, acho que foi a Carissa que falou, se tiver uma HQ disso, eu quero já, com tudo explicadinho, tudo desenhado, pra eu entender. Faz um pacotão... E eu fiquei muito falando, cara, isso aí é uma franquia, isso aí eu sei que ele já falou que não quer fazer, mas né, Ryan, depois mas se quiser, com conversinha, lá. Isso, com conversinha sempre dá pra chegar em algum lugar. Então, pra mim tem muito cara de que essa história pode continuar e pode ter mais. Essa ambientação, né, nessa Mississippi aí de 1932, cara, o que ele consegue levar a gente pra esse mundinho é impressionante. Todo mundo vai falar do terror e vai falar
falar dessa cena da musical, mas pra mim, a primeira 1h15, ela é mágica. A maneira como ele vai fazendo a antecipação, né? Porque você já começa o filme com um prólogo sabendo que vai dar alguma merda, né? O filme, a primeira cena do filme é isso, ó. Merda vai acontecer, e depois ele volta e vamos chegar nesse momento. E essa antecipação que ele faz, porque são 24 horas, né, até dar a merda. Essa antecipação é mágica, a maneira como ele constrói esse ambiente e vai empilhando esses momentos e esses personagens, contando um pedacinho de cada um, para depois, né, a gente ter essa reunião. Cara, eu tava encantado já ali, né, eu já não precisava de muito mais. Então, de novo, é um domínio, né, de direção e de saber de como contar essa história e criar essa atmosfera toda desse drama histórico que, pra mim, eu já tava muito entregue ali. Depois vai ter essa conexão com esse, né, como já tá isso, tá dito na sinopse, tá no trailer, vai ter essa conexão desse drama histórico com um horror sobrenatural, que talvez reside pra mim aí um pouco lá de vem entender. Não, assim, calma lá, né? Acho que o filme não é perfeito, né? Que é um pouco dessa desconexão, às vezes, com um elemento e com outro. Eu acho que é onde o filme se torna um pouco mais, digamos, comum. Mas tudo bem, assim, sabe? As sequências de horror são mais convencionais, né? Do que quando a gente compara com esses elementos originais que o filme trouxe antes. Então, mas tudo bem, não o filme não tá ali pra isso. Acho que ali ele vai entregar mais o entretenimento mesmo. Então, talvez esse ponto, né, de conectar uma história com a outra possa causar alguma estranheza. Mas ainda assim, acho que ele tem muita habilidade em conseguir costurar esses temas e utilizar toda essa questão do blues e dessa expressão cultural. Inclusive, né, depois nos spoilers a gente fala de algumas participações aí. E dá um gosto. Pra mim, o filme termina com... Primeiro, quero ver de novo. E segundo, com quero mais, né? Quero ver de Inclusive, novo. pela habilidade que é apresentada, né? O filme começa também com uma sequência muito bonita, né? De contar o que a música representa, né? De abrir essas portas, né? Do sobrenatural, né? De atrair espíritos, né? E demônios. Essa própria habilidade, né? Eu quero ver mais disso. Eu quero, sei lá, faz uma série, faz uma sequência, faz um livro, enfim. E isso é muito gostoso de ter, né? Você terminar o filme com essa vontade de mergulhar mais nesse universo e saber que esse universo rende e poderia render mais histórias, né? Sim, acho que tá claro pelo que a gente falou até agora. Estamos em abril, né? Final de abril de 2025, que, se não é o melhor, é um dos melhores filmes do ano, né? Tem meses aí ainda de lançamentos, mas eu fiquei pensando em... A gente acabou de sair do Oscar, então talvez esteja muito viciado nisso, mas eu já fiquei pensando em premiações. Falei, putz, quero ver quero essa ver galera... lamber premiação, é isso que eu quero ver essa galera indicada. Mas a gente sabe, né, o que acontece com filme de terror, né? É verdade, mas... Não só filme de terror, mas um filme que promete tirar dinheiro do bolso de outras pessoas. Isso, então tem essa polêmica, enfim. Então é isso, vamos pros spoilers pra gente poder falar à vontade? Ai, vamos, graças a Deus. Spoilers! Avada Kedavra. I am your father. Well, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rosebud. Silent breed is people! É isso, eu quero falar de tudo, eu vou gritar, eu não sei o quê. Bicho, impossível quando começa a aparecer aqueles espíritos antigos, e aí você já tá fudido de emocionado, começa a aparecer os novos. Você quer me matar, Ryan Coogler? Quando aparece aquele cara com aquela roupa meio Sanha, mas Sinal, só um comentário é que ele usa o afrofuturismo no Pantera Negra. E ele traz nessa cena esses elementos de afrofuturismo, assim, de forma bem
talvez nem todo mundo vá ver, porque tem muita informação, mas eu pensei assim, Nelson, esse homem é obcecado em estudar a história negra e a ideia de futuro e passado e as conexões. Isso tá no texto, inclusive, dessa cena, de como ele diz que as portas, como a música é um portal para mundos, né? Tanto pro passado quanto pro presente. E aí, só pra acrescentar uma coisa, é que eu achei interessante que o Merigo fala dos estranhamentos. Pra mim, os estranhamentos têm muito a ver com o fato de ser um filme de narrativa totalmente negra. Que é uma coisa que eu venho pensando em horror negro, na verdade. Há um tempo, eu venho lendo sobre isso. E é uma coisa, você pode procurar no meu canal, eu realmente defendo isso. Por favor, qual é o nome do canal? Carissa Vieira. Excelente, obrigada. Não, mas é porque vai parecer que eu tô trazendo isso agora como uma defesa pro Ryan Coogler, mas na verdade eu defendo muito que quando a gente tá falando de histórias negras, a gente não tá falando de narrativas que seguem 100% o padrão narrativo que a gente tá acostumado. A gente tá pensando, principalmente quando a gente vai pensar em pegar lógicas africanas, e ele tá contando uma história totalmente estadunidense, mas ele traz referências africanas. Então, a temporalidade, a forma como as cenas são feitas é óbvio. Ele é um estadunidense e ele tem uma lógica cinematográfica que é perpassada por isso. Mas eu acho que, inclusive, pelo claro estudo que ele tem por exemplo, o afrofuturismo, ele tem uma relação totalmente ligada às questões de uma lógica de uma África diaspórica. Então, de quem saiu e que estuda a cultura africana, pensando que a África é uma coisa muito maior do que muita gente pensa. É um continente com países e povos com histórias específicas. É o país África. Exatamente, né? É porque o povo adora falar e quando a gente fala, fica soando desse jeito. Então, as histórias, as maneiras como as histórias são contadas, a oralidade, ela é diferente da oralidade que a gente tem. E que os Estados Unidos têm e que uma lógica ocidental teria. Então, isso também acontece com questões asiáticas, com histórias asiáticas. Do tempo, né? Exatamente. E, aliás, questão asiática, isso é uma coisa legal, né? Dos personagens chineses. Gente, aquela menina, coitada de Tadinha da Silva, né? Quando ela tá lá na porta da loja, assim, tipo, tchau. Fiquei com dó. Mas muito foda também, porque existe essa união. Quando ela fala White Devil, né? Esse demônio branco aí e tal. Não, como é que é? Porque pessoas brancas à noite também me dão medo, né? Sim, mas é porque é real dentro também da história do Mississippi. Os chineses, eles foram pra lá quando a escravidão acabou e aí eles também foram pra lá trabalhar. Não como escravos, mas eles foram com essa mão de obra precarizada. Sim, e aí eles criaram lojas, realmente. Aí eles têm, se você prestar atenção, eles têm a loja do lado direito que atende... depende de onde você vê, né? Mas assim, de um lado atende os negros, de um lado essa atende é a diferença os brancos. Das lojas? Exatamente. Eu não tinha sacado. Era um dos poucos povos que faziam essa transição, digamos, essa ligação, que podiam se relacionar com os dois povos, com os brancos e os negros na época da segregação racial. Eu achei que eram lojas diferentes. Que não, cada uma é a mesma coisa, só que de um lado é a loja para brancos e do outro lado é a loja para negros. Então, o filme é cheio de referências ao Mississippi dos anos 30 e a lógica da segregação racial. É que eu estudei muito essas coisas, eu pesquiso Carissa, mas aqui é o lugar. Eu não estudei nada, mas eu tenho um pavor do Mississippi, porque eu lembro muito do filme do Tarantino, que acho que era o Django Negro, né? Django Livre. Django Livre. Isso. Que era que quando eles chegam no Mississippi, né? Ele estoura assim na tela, Mississippi, aí parece uma cena de horror, né? Tipo, chegou no pior lugar do mundo, né, pra você ser negro. Muito bem, diga aí isso aqui, tem você. Traga spoilers. Cara, eu também não sei nada de história, porque minha memória não permite, minha memória é horrível. Mas eu tava indo atrás de curiar a respeito da relação, né, entre todas a questão racial daquela época ali, entre as diferentes raças ali propriamente dita. Então, entre os chineses, os negros, os irlandeses, os americanos que já estavam lá,
os nativos-americanos, né, os indígenas e toda essa relação de todas essas raças, digamos assim, e o quanto que existe ainda um certo conflito entre elas e como é que isso está representado no filme. Eu achei muito interessante, mas muito inteligente a maneira como todas essas coisas conversam dentro do filme. E natural, né? De uma maneira muito natural, muito bem feita, assim, que me deu mais vontade de conhecer ainda mais sobre todas as outras culturas, assim. Então, eu fiquei muito apaixonado mesmo, assim, por como essas conversas entre todas essas questões culturais, diferentes questões culturais, dialogam entre elas dentro do filme, né? E enfim, as metáforas óbvias ali do vampiro, de sugar cultura e etc., mas ao mesmo tempo o fato de que os vampiros também não pertencem àquele lugar, estão em busca de pertencimento, tem uma coisa ali de tentar sobreviver a um lugar, a uma cultura que não é deles, mas que tem uma coisa do tipo ali, são todos quase imigrantes, né? São todos imigrantes naquele lugar. Os irlandeses são imigrantes nos Estados Unidos, eles foram chamados de... Eu aprendi hoje, enquanto eu estava estudando para vir para cá. Eles foram conhecidos como praga. Foram só os bêbados, os presos, né? Os então, eles foram também... A metáfora do vampirismo ali entre eles também foi uma coisa ali de como eles eram vistos naquela época, né? De ser visto como uma praga. Também os imigrantes chineses e como os nativos americanos ali meio que são representados como um povo que tem um pouco mais de experiência em lidar com aquela situação. Exato! Mas também aparecem um pouco menos no filme e ficam meio que de fora vendo toda aquela questão ali acontecer. Mas deixa, tipo assim, meio que os negros e os chineses meio que lidando com os vampiros ali, ao mesmo tempo que os brancos estão de fora, a Ku Klux Klan só vai aparecer lá depois no final do filme. Então, assim, essa teia, esse emaranhado de como essas coisas conversam ou não, cara, eu fiquei muito, assim, sedento por saber mais. Tanto que é isso, assim, que você tava falando de, pô, se tiver qualquer outra publicação, qualquer coisa sobre o universo expandido de Sinners, assim, eu com certeza vou consumir tudo que eles fizer. Os indígenas que eu espero que eles iam voltar, porque é isso, né? Ele mostra como um povo ali que tem experiência em lidar com aquilo, né? Então, queria saber como, né, que isso aconteceu. Agora, essa questão da metáfora, né, que eu acho que ela é legal porque ela é complexa e ela é atraente e ela dá vontade até de você aceitar, né? Porque ele traz o vampirismo como essa alegoria, né? Dessa tentação da assimilação cultural, né? Então, eu te prometo liberdade, igualdade, com o custo de você perder a sua identidade cultural, que é o que é falado lá, os brancos gostam do blues, mas não gostam de quem faz o blues, né? Só que é uma alegoria racial que ela não é só, né, preto no branco ali, porque ao mesmo tempo que esses vampiros irlandeses, que aliás achei super assustadores, tá? Bicho bom bicho, queria falar bom isso bicho. também. Adoro bom bicho. bicho. Fiquei morrendo de medo. Falei, puta... O irlandês é o primeiro. O casal, ele é branco, tanto que eles têm um coisa da Ku Klux Klan. Verdade, boa. Real. Ele não é todo mundo irlandês, né? Só é isso o aí. primeiro que chega, é o que chega... Verdade, bem falado. Então eles simbolizam esses colonizadores culturais, né, que vão se apropriar da música negra, até de maneira, né, literal, eles vão sugar aquelas pessoas, né? Só que a proposta que eles fazem é tentadora, né? Porque, cara, eu vou te dar aqui um poder sobrenatural, você vai poder matar todo mundo, você vai poder... Esses brancos, né? Os KKK aí, você vai ter um poder forte contra eles, mas é isso, em troca você vai deixar de ser você mesmo, né? A sua individualidade, você vai abrir mão dela. Então, você fica ali nessa encruzilhada de, cara,
talvez valha a pena, né? Pra ser poderoso, eu troco. Então a maneira como ele brinca com isso, que não é simplesmente, como a Bia falou, né? Algo tão fácil, né? Algo tão panfletário, eu acho que deixa a coisa mais legal, no fim das contas, de você enxergar esse dilema, e que no fim eles não topam isso, né? No fim, eles vão... Não, como que é aquela promessa de você trocar a sua liberdade por segurança, né? Que isso nunca dá certo. O negócio é uma forma de libertação, mas ao mesmo tempo é algo maligno. Então, enfim, é delicioso, né? Acompanhar essa... E aí, como cada um vai ser de um jeito, né? Uns vão topar, outros não vão, né? Tem uma negociação ali de deixar o irmão vivo, né? E vivendo... E aí, cara, é incrível que o Buddy Guy, que faz o personagem do Semi mais velho, né? Não, a gente o meu queixo caiu. Quando ele apareceu, isso fazia muito tempo que meu queixo naturalmente não caía com alguma coisa. Eu fiquei tipo, pó, sabe? Antes da gente chegar nesse final, você falou de libertação. A cena do Pale Pale Moon... como que é a Pure Line, né? Ele fala, ei, você vai cantar? Ela, talvez, vamos ver como é que vai. Quando ela entende que aquele espaço é um espaço de expressão cultural seguro pra ela vira bicho, ela vira outra. Ela se deixa... fazer a magia, né? Não só cantar por cantar, mas deixar a magia dela, de quem ela é, de tudo que ela carrega ali naquele palco, suando, sabe? Quando o Merigo falou de textura, eu gostei muito dessa palavra pra esse filme, porque esse filme, você olha e você sabe o cheiro que tem, o toque que tem, e aí, aí tem uma hora que fala, tá quente pra caralho lá dentro. Eu imagino mesmo que esteja realmente pegando fogo o negócio. Eu lembrei muito, Bia, aquele episódio que o Oga gosta muito, que a gente gravou aqui no Cinemático, no Small X, né? Como é o nome dele? Mas Small X, a série? A série. Isso, Lovers Rock, né? Que é aquele episódio da festa. Tá na MUBI, acho que quem quiser assistir. Tem a ver mesmo. Tem a mesma pegada de você sentir aquela festa dos anos 80, né? E sentir na alma como o Soul manda, né? Tô falando do Steve McQueen, tá? É o diretor. E aí a outra coisa que eu queria falar antes da gente chegar no final gente, é muito legal. A gente sabe as regras dos vampiros, né? Você só pode entrar quando faz o convite, verdade. Mas a gente nunca sabe também quando é que um diretor vai escolher ignorar alguma regra, que isso acontece também, né? Às vezes escolhe ignorar e você fica meio, mas isso, mas aquilo. Eu adorei que tem várias coisas da regra que já deixam você perceber antes dos personagens. Como assim você quer autorização pra entrar? Você tava zanzando aqui a porra do dia inteiro? Mas eu acho importante ser justamente ela é ligada a religiões de matriz africana. Isso. Verdade. E é isso, né? Quando a gente fala de religiões de matriz africana, que aqui no Brasil, mas não só no Brasil, elas são olhadas de forma, né, pra dizer o mínimo, assim, com estranheza, pra dizer o mínimo, porque pra mim tem outro nome. Ela tá ali, desde o começo a gente é apresentada a ela como uma pessoa que é ligada a entidades e a uma outra forma de enxergar o mundo. Então, ela tem esse estranhamento por causa disso. E eu acho muito interessante, inclusive, como o filme trabalha essa questão, assim, porque a questão do corpo, a questão da religião, a gente quando vai ver a história de apagamento dos negros que saíram da África, que foram escravizados porque foram literalmente, né? Obrigados, né? Exatamente, roubados. E enfim, da África. São coisas que apagam. A questão do corpo que a gente tá falando de, por exemplo, pensando nos Estados Unidos, um país extremamente cristão, mas com uma lógica que é até engraçado, porque se a gente for parar pra pensar, hoje em dia a gente tem uma lógica, os negros, os afrodescendentes estadunidenses, eles têm uma lógica batista muito forte, e aí você vê inclusive a diferença dentro de uma igreja.
de pessoas brancas e uma igreja de pessoas negras. A forma como a música tem um tipo de vida diferenciado. E o corpo, a maneira como esse corpo é tomado dentro das igrejas negras. Porque isso vem de um passado. E de como a forma como os negros africanos, eles se relacionam com a religião e com a música. É algo que toma o corpo. O corpo não é algo que causa medo. Já na lógica ocidental branca, existe um pavor do corpo. Então, naquelas festas, você tá vendo, até você fala da cena da moça que tá lá, toda quieta. E quando ela percebe que ela tá num lugar onde ela tem liberdade, onde ela pode ser ela, o corpo dela se modifica. Sim. Existe uma liberdade corporal. Então, quando a gente fala ali do corpo, da música e da religião, a gente está falando de 3 coisas extremamente importantes dentro da cultura de vários povos africanos e que foi levada para os Estados Unidos, né? E que, mesmo com essa lógica de algo quase colonizador do branco, porque é diferente, inclusive, do Brasil. Nos Estados Unidos, a maioria do país é branca. Uhum. Eles não são só uma minoria social, eles são uma minoria em número mesmo. Sim. Uhum. Mas essas características, mesmo numa mudança de religião, mesmo numa lógica de apagamento de cultura, ainda ficou. E até quando a gente vê os trabalhadores, né? Trabalhadores não, eles estão presos. E o personagem do Delroy Lindo, ele passa no carro com os irmãos e o Sammy, ele diz pro pessoal cantar mais alto. Então tem uma coisa, tem uma relação na lógica da liberdade. Os escravizados, eles tinham... Era uma coisa, inclusive, que sempre tentaram cortar e apagar, essa coisa da música. Mas a música e o corpo também são muito ligados à religião. O corpo é muito presente nas manifestações religiosas. E quando a personagem da Wumi, a maravilhosa que fazia Lovecraft Country e fez a série da Marvel, Loki, ela percebe logo, porque ela é ligada a entidades. E ela percebe que aquilo não é humano. É o Umi Mosako, né? Umi Mosako, acho que exatamente. Então eu acho interessante como ela é quem... Ela tem quase que uma ojeriza. Ela pede, inclusive, para que se ela for mordida, não tirem, matem ela. Porque ela acredita num outro lugar, numa outra possibilidade. Ela vai encontrar a filha dela que morreu, né? Porque aí tiraria... ela passaria a ser um ser monstruoso, né? Então eu acho interessante como o filme traz... nas pequenas coisas, a história realmente e a cultura negra, não só estadunidense, mas africana, sabe? Eu queria pegar gancho em que você estava falando, Caís, porque a gente está falando aqui do quanto que o Ryan ele tem atenção aos detalhes, e ele consegue também colocar na história do filme questões, traumas da história geral do povo, né? Tanto da construção dos Estados Unidos, quanto de questões raciais, quanto de como as pessoas negras e pessoas de outras raças lidam com capital, com diferenças e coisas do tipo. Mas acho que tem também uma coisa que precisa ser falada, que é a tensão dele com as tensões mais locais ali. A relação entre os primos e a própria família, que eles tiveram que matar o pai, que era abusivo com a mãe, não sei o quê. A relação deles com o Sammy, que é o outro primo, que é o primo do tio deles, que é da igreja. E como eles meio que acreditam que eles acreditavam quando o pai deles era uma pessoa ruim, eles eram vistos como uma pessoa ruim também, eles não conseguiam meio que quebrar esse destino, digamos assim, deles, que eu não lembro qual dos dois gêmeos, mas que foram para outra cidade, e lá eles também não foram bem vistos, porque o prefeito sabia que o pai deles era uma pessoa ruim, e por conta disso eles com certeza eram uma pessoa ruim, e que por conta disso
disso, o Sammy deveria voltar para a igreja, porque ele veio de uma família boa, ele deveria continuar sendo uma família boa. Então tem várias questões familiares e várias questões até de trauma geracional, talvez, assim, que venham de várias outras questões da própria família, que eles falam também sobre a libertação dessas questões, ou tentar fugir dessas questões, a visão de cada um dos primos ali, das pessoas sobre essas questões. Ele falando também sobre a Hailey Steinfeld e o fato dela ter uma ambiguidade ali em relação ao quanto ela se vê dentro de uma comunidade negra ou não, e aí faz alusão àquela One Drop Rule dos Estados Unidos, e quanto que aquela pessoa é negra ou não, e isso conversa também com a própria atriz, que falou que tem essa questão mesmo de fato na família. Então, a maneira como ele fala de questões macro, mas também vai para questões pessoais, e fala também da história do que aconteceu, mas também da mitologia e de crenças, de religião, e coloca tudo isso numa história coerente. Eu acho inacreditável. O que ele fez é loucura. O que ele fez é loucura, é loucura. E eu acho o final desse filme, aliás... Vamos pro final. Só falando também, ainda dentro das questões técnicas do Ryan e tal, beleza, ele fez tudo isso com o roteiro, mas tem a questão do visual, que a gente tava falando de texturas, que é absurdo, a questão do visual, a questão da música. Tem um vídeo dele pra Kodak, que tem 10 minutos, só falando do tipo de filme que ele usou pra criação de cada cena, que se fosse outra pessoa ia achar um vídeo chato pra caralho, que não ia querer assistir. Cara, ele 10 minutos falando de filme, de película, falando de formato. Ele é bom. O cara, ele é muito bom de vídeo, cara, é absurdo. E o final desse filme, eu acho assim... foda pra caralho, absurdo, que quase que resume o resto do filme, assim, que junta com blues, né? E aí o Sammy mais velho falando que aquele dia tinha sido o melhor dia da vida dele, apesar dos pesares. E aí tem uma coisa do blues ali, de ser uma música muito triste, mas ao mesmo tempo, pô, te deixa feliz no final. Cara, esse final, pra mim, ele coloca uma cereja em cima do bolo, ele embala tudo ali de um jeito que, cara, acho que só o Ryan Coogler poderia fazer, assim. Queria falar desse final e também das cenas pós-créditos, né? Que o filme acaba, né? Mas não acaba ali. Eu acho que eu já vi muita gente se coçando pra levantar e tem que ficar, porque não é uma cena pós-crédito Marvel, né? Só com uma gracinha. Não, pera. Fala. Será que tem alguma coisa que eu não vi? É que você tá falando de um jeito? São duas. São duas, Pera, a gente tá falando da... Eu não vi uma. Eu fui embora. Do Sammy mais velho. E tem outra depois dessa. Tem outra, que é depois dos créditos todos, eu não vi também, assim. Eu não vi também. Mas eu quero saber agora, né? Não tem jeito. Conta aí. Eu vou assistir o filme de novo. Exato. Esperem pra ver, inclusive. Assim, na verdade, é o Sammy jovem cantando a música que a gente aprende na igreja. Eu aprendi na igreja aquela música. This Little Light of Mine. Quando ele canta no carro. Isso aí. Isso. Aí a cena dele cantando, é isso? E ele olha pra alguém que entra e aí termina. Ryan Coogler não é bobo, nem... E aí tem toda uma discussão, o que isso significa. Ele não é inocente, ele sabia que meu emoji era um limão. Tem um lance desse final, que é antes das duas cenas... Nossa, eu tô muito puta que eu não vi outra cena. Nossa, eu tô muito puto também. Que é o... Sammy larga o violão e ele não larga. Eu fiquei morrendo de... Foram 2 medos que eu tive. Que virasse uma coisa tipo... Jesus é o Senhor, é o caminho, né? Não rolou. E quando acontece a cena pós-crédito dele bem mais velho, né? Ele com a cicatriz. E aí chega o casal 20, né? Perguntando se ele não quer viver pra sempre. Eu fiquei com medo de estragar a brincadeira. Porque o que a gente tá fazendo no futuro? Por que vocês estão me dando isso? E aí é o que o Suki falou. Ele encaixa o negócio tão bem que eu fiquei... Ai, não, foi uma delícia. Tudo bem. Ele com a roupinha lá do... Como que é? O filme do Spike Lee, famoso? Faça a Coisa Certa. Isso, exatamente. Que é bem na época, né? 92, né? Que aquela cena se passa. Muito bem.
Vamos dar notinhas? Vamos, Carissa, você tava ia com falar uma alguma cara coisa? de que ia falar mais alguma coisa. Isso, quer falar mais? Eu ia só... É que é engraçado, porque pra mim eu sabia, né, que ia ter as 2 cenas pós-crédito. E eu acreditava que, assim, ele vai fazer uma cena pós-crédito só pra deixar claro que o irmão tá vivo. Que ele não matou o irmão. Porque ele dá toda a coisa, assim, a gente vê os vampiros morrendo ali no sol, mas a gente fica só com os 2 irmãos, assim, o vampiro embaixo e o outro lá, pronto pra matar ele. E assim, pra mim já tava meio claro que, tipo, ele deixou o irmão vivo. Nossa, eu tinha esquecido completamente do irmão. Tinha esquecido do irmão, tinha esquecido da Hayley saindo correndo. Nossa, eu tinha esquecido completamente. Eu tava só desesperada. Nossa, ali, eu tava né? tão desesperado que eu falei, ai, sei lá, é isso aí. Não tem jeito, Suki, vamos ter que ver de novo, hein? Não vai ter jeito. É isso. Pô, e ele no final matando a Ku Klux Klan. Que sabor. Isso. Outro medo que eu fiquei. Que sabor. Achei que ele ia poupar o cara por algum motivo. Pô, eu fiquei e aí com eu medo fiquei, também. o quê? Não, volta lá. E aí... Mas eu duvido que um negro americano, sabe? Só se o estúdio foi lá e disse... Tira, Isso. porque eu duvido, entendeu? É muito fogo nos racistas mesmo. E aí... Não tem. Entra o lance do controle criativo do Ryan Coogler. Será que essa Exatamente. cena teria passado? Talvez não. Não teria passado. Muito bem. Notinhas, Vamos. Carissa Vieira, por favor. Gente, eu tô, assim, Hoje eu quero que seja apaixonadíssima. fácil, hein? 5? Quer dizer, de 0 a 5 ou de 0 a 10? Isso, 0 a 5. 5. Vou dar 5 com estrelinhas. coraçãozinho favorito, Isso. assim. Fave. Tô apaixonada. Muito bem. E você, Suki? Não, e você com certeza, assim, já tá no meu top 5 filmes do ano. Estamos no mês 4, mas tá no meu top 5 do ano já. E eu só não vou dar 5 estrelas, porque o Ryan Coogler foi covarde de não fazer pelo menos uns 3, 4 Michael B. Jordan no filme. Quem faz 2, faz mais. Quem faz 2, faz mais. Eu queria um exército. Covarde de não ter feito 3, 4, 5. Então a nota é... É 4.9 pela covardia. Nossa, eu não acredito que eu tenho que fazer Eu a não conta acredito. do 4.9. Muito bem. E você, Bia? É 5, não tem jeito. Muito bem. Eu tinha começado com 4, mas ouvindo vocês falar aqui, todas essas conversas, não tem como não aumentar. Então vou pra 4,5 com coraçãozinho também. 4,5 com coraçãozinho. Podia ter virado 5, mas você é essa pessoa, o que eu vou fazer, né? 5, calma lá, gente. Não é tão fácil. Talvez... Não é tão mude. fácil. Porra, não Isso. parece ter sido fácil fazer esse filme, tá? Parece ser bem difícil. Só uma coisa, É. eu vi gente que foi a primeira vez, na segunda mandou mensagem dizendo assim, nossa, ele cresce na revisão. Eu não tô assim. Pois é. Me falaram isso também. Não, eu quero ver de novo e quero ir no Vamos IMAX. ver de novo. Vamos ver. Olha, a média ficou 4,85, que é 5. Que é 5, Sim, não tem jeito. Exatamente. Muito Então bem. é isso, assista Pecadores e aí depois assista Pecadores de novo. Perfeito. Então é isso. Fica por aqui o Cinemático de hoje. Comente, joinha, se inscreva no canal. Valeu, Carissa. Valeu, Suki. Valeu, Bia. Beijo. 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 Tchau. Tchau.